Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, que a Virgem Santa olhe por nós. Dileto e amado ouvinte, aqui da nossa diocese dedicada à Imaculada Conceição, você também que nos acolhe e nos acompanha de outras localidades, que a Virgem Maria interceda por nós neste sábado e sempre, para celebrarmos com alegria os louvores de Deus, sobremaneira amanhã, dia do Senhor, na Santa Missa Dominical. Sequenciando a nossa meditação de ontem, que falava da acolhida de Jesus em Jerusalém, e que o nosso acolhimento deve ser no nível do silêncio, e não de uma diplomacia teatral ou sentimental, hoje recorda-nos o cardeal Sara. Da mesma forma, quando aclamamos Cristo nas grandes festas litúrgicas, devemos prestar muita atenção para que a nossa alegria não seja puramente exterior. Muitas vezes também nós não damos ao Filho de Deus a oportunidade de permanecer em nossos corações. No livro A Imitação de Cristo, que durante a pandemia nós lemos todo no programa Oração da Noite, encontramos estas extraordinárias palavras: Eia, alma fiel, para este esposo prepara teu coração, a fim de que se digne vir e morar em ti. Pois assim ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Citando João 14:2. Dá, pois, lugar a Jesus, e a tudo mais fecha a porta. Se possuíres a Cristo, estarás rico e satisfeito. Ele mesmo será teu provedor e fiel procurador em tudo, de modo que não hajas mister de esperar nos homens. Põe toda a tua confiança em Deus, e seja Ele o teu amor e temor. Ele responderá por ti e fará do melhor modo o que convier. Não tens aqui morada permanente, e onde quer que estejas, é estranho e peregrino. Nem nunca terás descanso, se não estiveres intimamente unido a Jesus. Ao Altíssimo sempre eleva teus pensamentos, e a Cristo dirige súplica incessante. Se não sabes contemplar coisas altas e celestiais, descansa na paixão de Cristo e permanece com alegria em suas sacratíssimas chagas. Sofre pacientemente com Cristo e por Cristo, se com Ele queres reinar. Se uma só vez entraras perfeitamente no coração de Jesus e gozaras um pouco de seu ardente amor, não farias caso do teu proveito ou dano. Ao contrário, te alegrarias com os mesmos opróbrios, porque o amor de Jesus faz com que o homem se despreze a si mesmo. No entanto, depois dos primeiros esforços, podemos também constatar que o silêncio não nos pertence completamente, pois, tão logo cruzam a porta do coração, muitos descobrem uma multidão agitada de pensamentos, sentimentos e aversões, com os quais devem lutar duramente para que se calem. Essas multidões barulhentas e tenazes deixam visgo em nossa alma. Se decidimos rezar, damos-nos conta de que é impossível manter o foco em nossa vida interior. Estamos distraídos por mil coisas perturbadoras. O ruído interior torna impossível todo o silêncio. A menor paixão que agite o nosso coração antes da oração pode tornar inútil esse momento de silêncio. O ruído triunfa e o silêncio nos escapa. Para nós, prezado ouvinte, é muito importante ter presente
esta belíssima meditação, esta importante instrução para vivermos o abandono de nós mesmos. A gente precisa criar o ambiente para a oração, chegar um pouco antes de começar a oração na capela e assim por diante. Certa vez eu fui visitar um sacerdote amigo, pouco distante daqui, e de manhã eu entrei na capela para rezar e você não tinha como concentrar. Quando não era o gato, era o cachorro do sacerdote que entrava na capela, pulava no colo da gente, tirava a nossa atenção. São coisas assim. A gente precisa criar o ambiente para a oração. Nós não podemos ter esses elementos ou outras realidades que perturbam o silêncio e a nossa conexão com Deus. É muito fácil você perder o silêncio, tanto o silêncio externo como o interno. O silêncio externo é isso, é um barulho, é o carro que passa muito alto na porta da casa da gente, ao lado do Santíssimo na igreja. São os animais que se criam dentro de casa, que entram na capela e atrapalha a vida de oração. É o carro de som que passa fazendo propaganda na porta da casa e assim por diante. A gente tem sempre os atropelos, os tormentos que estragam a nossa vida de oração. É claro que uma mãe de família também tem às vezes dificuldades para orar. Se tem muitas crianças, as crianças às vezes não têm aquela tranquilidade de deixar haver harmonia para a mãe orar. A gente precisa criar os meios. Às vezes o pai ora num momento, a mãe ora em outro, para que aquele assoberbo do cuidado com os filhos possa ser por um cuidado enquanto o outro reza. A oração, ela é sempre um desafio. E o silêncio mais ainda. Fazer silêncio não é fácil. Os anacoretas, os ermitões, os monges cartuchos de muitas espécies, eles refugiaram em lugares desertos para orar, como São Jerônimo, que tinha um temperamento difícil e sempre que estava com as pessoas tinha dificuldade por causa do seu temperamento. Resolveu refugiar-se numa gruta silenciosa para orar, para traduzir a Bíblia do grego para o latim vulgar. Então precisou essa drástica opção de ir ser um anacoreta, um eremita, para distanciar do barulho e daquilo que atrapalha a vida espiritual. Nós também precisamos vigiar para que a nossa oração não seja uma oração adiada, porque a oração adiada é oração fracassada. Se eu fico adiando o momento de orar, com certeza vou terminar o dia sem condição de orar por causa do cansaço, das fadigas e etc. A gente precisa criar esse hábito. Eu vejo como muito salutar nas nossas comunidades, sempre que a gente vai nas paróquias, a gente fica no Santíssimo ali um pouquinho, e as pessoas que visitam Jesus no Santíssimo, crianças, jovens, adolescentes, idosos, casais, ali diante do Santíssimo, orando. Isso é muito bonito, isso é restaurador para o espírito humano. Todos nós precisamos pedir essa ciência do silêncio orante, que abra o caminho para a nossa intimidade com Deus, e assim a gente terá força para superar as dificuldades terríveis que se abatem sobre as famílias, sobre o mundo, sobre as nossas crianças, os nossos jovens, nesses tempos oblíquos e difíceis. A aclamação ao Santo Evangelho de hoje é uma citação de Marcos 9:7. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Eu quero recomendar para você, ouvinte, a leitura de Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. São vários volumes, já tem edição num volume só, em que ele comenta os evangelhos
e sobremaneira conclui com o comentário sobre a infância de Jesus. Ajuda muito, porque é uma leitura, é uma exegese adequadamente conforme os padres da igreja, conforme a tradição da igreja, que nos dá um caminho de sabedoria para compreender o que é o mistério do Messias, o mistério de Cristo na nossa vida. Vale a pena ler esse material, essa obra do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, e depois os comentários sobre a infância de Jesus. Ajuda muito. Com certeza fará um bem extraordinário à sua alma. Nós precisamos quebrar os barulhos interiores para compreender a voz do Pai que diz: "Este é meu filho amado". Esse versículo do Evangelho traz para nós esta compreensão que nós devemos ter de Jesus como enviado do Pai, que veio trazer para nós a nossa salvação. E a presença de Deus nas grandes manifestações de Cristo, de Deus Pai, é muito importante, pois confirma a missão da segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai manifesta em Cristo, sobremaneira no seu batismo, quando diz esta palavra tão bonita: "Este é meu Filho amado, em quem ponho toda a minha complacência, escutai-o". A voz do Pai Eterno é para nos exortar à escuta de Cristo. Para isso, o silêncio interior é fundamental para que nós possamos ter claro dentro de nós o que Jesus quer de nós. E vejo que muitas pessoas relatam para a gente suas experiências impressionantes, onde misticamente Deus Cristo fala aos seus corações. Que nós tenhamos esse caminho aberto, com todo desvelo, para ouvir o que o Pai quer dizer a nós através do seu Filho Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, elimina dos nossos ouvidos todo ciúme que impede a escuta do Teu Filho Jesus. Nós queremos, ó Pai, escutar Teu Filho na força do Espírito Santo para mudarmos a nossa vida de homens e mulheres fracos em homens e mulheres fortes no Espírito Santo. Tira de nós, Senhor, a frieza e a surdez que não nos deixa ouvir a Tua voz na voz de Jesus. Amém. Pela intercessão da Imaculada Conceição, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com mais um programa Oração da Manhã, e à noite, às 21 horas, a gente reza as completas juntos. Fique na paz.